No seu caso, como é que o senhor entra contra as bigs para discutir cláusulas que às vezes não tem flexibilidade para discutir? O senhor vendo a fragilidade, mas é um contrato por adesão. Aí orienta o cliente, então não vai na A, vai na B, ou vai na C. Como é que funciona isso? Olha, de 10 advogados que eu converso por semana, os 10 me fazem essa mesma pergunta. E os 10 respondem a própria pergunta, às vezes equivocadamente. Depende. O contrato, ele não é de adesão. E ele é de adesão ao mesmo tempo. Quem conhece termo de projeto, vê que tem uma proposta comercial. Olha a maturidade, eu não vou falar maldade, tá? Estou falando maturidade das grandes empresas de tecnologia. Ao contrário de uma instituição bancária, que é sim um contrato de adesão pleno, um contrato de projeto de software pressupõe uma proposta técnica que tem autorização de faturamento e todas as nuances de um contrato. E o contrato jurídico é padrão. Só que os termos do projeto, como é feito um levantamento, ou deveria ter sido feito um levantamento, é altamente editável entre ambas as partes. O que descaracteriza um contrato de adesão para a linha meio míope do judiciário. Então, tem juízes e tribunais que entendem que é um contrato de adesão, tem juízes e varas que entendem que não. Eu não tenho uma posição inflexível sobre isso. Por quê? Porque o cliente, de alguma maneira, ele não tem tanto poder de editar as cláusulas por falta de pela vulnerabilidade do próprio advogado e do próprio TI da empresa por saber o que precisa ser auditado e retirado daquele contrato, porque ele não tem essa visão. Então, ao mesmo tempo que é um contrato de adesão, não é um contrato de adesão porque a proposta técnica é editada entre ambas as partes. Voltando para como a gente faz isso dentro do judiciário, sem entregar minha receita do bolo, né? Com certeza. Porque algum benefício eu tenho que ter depois de 6 anos e brigando com essas gigantes sendo o primeiro, né? As cláusulas no contrato, elas devem ser claras e de fácil leitura, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para o brasileiro médio. E se tem uma coisa que não é clara, é um contrato de projeto de software. Com certeza. Então, 70 páginas lá. Não tem nada de claro. Não é qualquer advogado, e eu diria que de milhares de advogados que tem no Brasil hoje, não há uma especialização em contratos de software. Então, você pode entender do direito, de contratos de direito digital. Mas para você analisar um contrato de software, você tem que entender dos termos técnicos. Então, é um advogado que tem que ser um TI ao mesmo tempo, que trabalhou numa SAP, por exemplo, vamos supor que seja um exemplificativo aqui de um projeto SAP, ele teria que ter trabalhado na SAP e já ter processado a SAP. Para começar minimamente a dar uma equilibrada nessa balança, teria que ter essas três áreas de conhecimento dentro do mesmo profissional para poder auditar aquele contrato. Como não existe isso, ele fica vendido, ele não tem o que fazer. Então, é um advogado experiente... é um advogado experiente... É um advogado. As mãos tranquilas. O italiano gosta de mexer mão. É um advogado experiente, mas que em outros temas, naquele tema, ele é inexperiente. Então, o contrato de adesão, ele é difícil configuração dentro do judiciário. O que a gente faz? A gente explica para o judiciário, num linguajar simples, para o brasileiro médio, via pareceres muito técnicos, só que se você colocar um jovem de 14 anos para ler um parecer de vide júri, ele vai, de código-fonte, plágio de código-fonte, ele vai conseguir entender. Se ele lê um parecer de valuation sobre uma vida, porque às vezes tem que indenizar, houve mortes, não estou falando só de casos de tecnologia, essa pessoa tem que conseguir entender. Porque o juiz, o desembargador ou eventualmente um ministro precisa entender aquilo, senão ele vai julgar errado. E aí cai naquela situação de erros do judiciário. Erros involuntários nesse aspecto. Então, o que a gente faz? Traduz termos técnicos complexos de projeto, usa as maiores doutrinas do mundo de projeto para embasar o seguinte: este projeto foi entregue ou não foi entregue? Teve formalização de oficialização de uso ou não teve? Ou seja, traz a discussão
para um ponto que o judiciário consiga entender, porque o réu, os fornecedores de software só trazem complicação para o processo porque isso é favorável para eles. Então, a Evi de Júri, o Grupo Cruvinel e eu temos a missão de descomplicar assuntos complexos. Descomplicando, a verdade começa a emergir.